Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula e eu sou integrante das diretorias de projetos e relações institucionais da CS-UFRJ Student Chapter, um grupo de extensão internacional vinculado à Sociedade Americana de Química. Foi fundado em 2017 e é supervisionada pelos professores Peter Seidel e Estevão Freire, da Escola de Química da UFRJ. As nossas atividades são voltadas para a divulgação científica da química verde e já realizamos oficinas e semanas acadêmicas, palestras, workshops e simpósios em parceria com a UFRJ, centros de pesquisas e empresas. Atualmente, o grupo tem 22 integrantes, 19 alunos de graduação e pós-graduação da Escola de Química e do Instituto de Química, e 3 professores dos ensinos médio, técnico e superior do Cefet, do UFRJ e do Pedro II. Hoje integramos a comissão executiva do primeiro simpósio do ACS UFRJ Student Chapter, as múltiplas abordagens sobre a química sustentável. As atividades de hoje são relacionadas à inserção da química verde em escolas. O estereótipo da química como algo ruim associado a substâncias tóxicas e cientistas estranhos foi reforçado por décadas, se tornando um tabu para a sociedade. Desde as produções cinematográficas às propagandas que afirmam não haver aditivos químicos em seus produtos, é perceptível o reforço da ideia de que essa área da ciência é prejudicial ou ainda como algo inerente ao cotidiano daqueles que não trabalham com ela. Apesar do aumento substancial de pesquisas e ensino em áreas da química que trabalham em desenvolvimento sustentável como a química verde, ainda há uma demanda da sociedade como um todo para as ações que mitiguem impactos sociais, econômicos e ambientais, e para isso se mostra necessário incluir conceitos de química na raiz do ensino, a educação básica. Muitos movimentos compactuam que o desenvolvimento sustentável deve fazer parte da pauta da indústria e da educação, originando a criação de áreas como a química verde e abordagens como o CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, que visam inserir a química contextualizada para que os alunos possam ter uma maior percepção e atuação em sua prática, fomentando subsídios para uma formação crítica e responsável. Na sessão de abertura desse simpósio, apresentaremos a CS-UFRJ Student Chapter. Convidamos a integrante Silmara Furtado para apresentar a estrutura e as atividades do grupo. Em nome de todo o grupo, gostaria de agradecer a presença de todos e sejam todos bem-vindos. Oi, bom dia a todos. Sou a Silmara, eu sou a atual presidente do Chapter da UFRJ e nessa sessão de abertura eu vou apresentar um pouco do nosso capítulo estudantil e falar das atividades que a gente tem desenvolvido, tanto no modo presencial quanto no formato virtual, desde o início do ano passado. Bom, o que é a Sociedade Americana de Química, a CS? Ela é uma organização norte-americana que apoia investigação científica e química e ciências relacionadas e atualmente é a maior sociedade científica do mundo. Ela tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e atualmente tem mais de 450 capítulos estudantis espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, nós temos 4, na USP, na UFMG, na UFRJ e na Universidade Federal do Ceará. Nós, da UFRJ, o grupo da UFRJ foi criado em 2017, ele é orientado pelos professores Peter Seidel e Estevão Freire. Os dois são professores do Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química da UFRJ. E o grupo hoje tem tem 22 integrantes, 19 alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de bacharel em Química, Engenharia Química, Química Industrial, esses 3 cursos da UFRJ, né? E uma integrante que é do curso de licenciatura em Química do IFRJ. Nós também temos 3 professoras que são membros, né, do grupo, que atuam no Cefet, no IFRJ e no Colégio Pedro II. 2 são doutoras em Química e uma é doutoranda em Educação. As nossas atividades, antes da pandemia, eram essencialmente presenciais. A gente realizava oficinas experimentais e dinâmicas com alunos dos ensinos fundamental, médio e superior,
E também já realizamos workshops e simpósios sobre química verde e sustentabilidade, voltados para os ensinos médio, superior, e também fizemos parcerias com empresas. Nesse slide, vocês podem ver algumas fotos dos eventos que nós participamos, organizamos. Do lado esquerdo, foi um simpósio de caráter internacional que aconteceu na Escola de Química em maio de 2019, onde foram apresentadas palestras, tiveram apresentações de trabalhos acadêmicos e premiação desses trabalhos. Do lado direito, tem 2 fotos das nossas atividades durante a Semana da Escola de Química, a SEC, em agosto de 2019. Nós realizamos atividades dinâmicas, da análise do ciclo de vida e cálculo da pegada ecológica, com os alunos de graduação, pós-graduação, professores da Escola de Química e profissionais da UFRJ que circulavam pelo nosso estande. E em outubro de 2019, nós participamos da SNC, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É uma semana onde diversas atividades de extensão e grupos de pesquisa da UFRJ apresentam estandes, algumas dinâmicas, alguns experimentos sobre as atividades relacionadas às suas pesquisas. Então, nós organizamos esse stand com práticas voltadas para o ensino fundamental, como a trilha ecológica, essa foto do lado esquerdo, e do lado direito nós realizamos experimentos simples que falavam sobre sustentabilidade e foram apresentados aos alunos. E o perfil foi basicamente de alunos de escolas públicas daqui da cidade do Rio de Janeiro. E do lado direito foi o nosso último evento presencial, em março de 2020, que foi a recepção de calouros da Escola de Química. 2 integrantes do grupo apresentaram o nosso capítulo estudantil e realizaram atividades não só com os calouros, mas também com alunos de outros cursos que estavam presentes na sala. E esses alunos assistiram, alguns desses alunos assistiram, se interessaram pelas nossas atividades e hoje são integrantes do teatro. Bom, durante a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, porque, como eu disse, desde 2017, as nossas atividades eram presenciais. Então, o que nós temos feito, né, nesse período? Nós atribuímos cargos a todos os integrantes do chapter e tivemos que reestruturar as nossas atividades, porque antes isso não acontecia, nem todos os integrantes tinham funções específicas no grupo, e percebemos que isso é muito importante para realmente promover um engajamento, uma maior interação entre todos do grupo. Participamos de uma capacitação em marketing promovida pela AISH, uma iniciativa da Escola de Química. Participamos de eventos da ACS e atividades promovidas pelos seus capítulos estudantis. Realizamos no ano passado a nossa série de webinars sobre Química Verde e temas transversais. Participamos do Festival do Conhecimento da UFRJ, apresentamos, né, 2 trabalhos. Realizamos o curso Conceitos Básicos de Química Verde, de âmbito nacional, e realizamos a tutoria EAD para os calouros da Escola de Química durante o período letivo excepcional e agora, em 2020/1. Organizamos, em novembro do ano passado, o workshop Ensino de Química Verde em Ambientes Distintos e agora o nosso primeiro simpósio. Eu vou falar brevemente sobre algumas dessas atividades, para vocês terem, né, uma percepção mais visual do contexto que a gente viveu. Bom, a capacitação em marketing. Como eu disse, 2 integrantes do grupo participaram de uma capacitação promovida pela AISH,
uma iniciativa da Escola de Química também, uma iniciativa da Escola de Química da FRJ. Na verdade, como vocês podem ver, diversas iniciativas participaram. E, após essa capacitação, esses integrantes organizaram uma apresentação para os outros membros do grupo, para nós padronizarmos a nossa identidade visual, a nossa forma de comunicação com o público. Participamos de eventos promovidos pela CS e atividades promovidas pelos seus capítulos estudantis. Esses eventos da CS são congressos que eles realizam 2 vezes ao ano, geralmente em março e em agosto. Eles acontecem geralmente no formato presencial, e rapidamente eles precisaram reformular a estrutura do evento para o formato online. E nós submetemos dois trabalhos para o evento de março, que seria na Filadélfia, e para o evento de agosto, que seria em São Francisco, com resultados das nossas atividades. De experimentos, dinâmicas, as percepções, observações que a gente tem dessas atividades. E participamos também de eventos online promovidos por diretorias da CS e pelos capítulos estudantis. Participamos do Social Distancing e dos cafés promovido pela ACS dos Estados Unidos e pelos cafés virtuais do chapter de Costa Rica. Todos esses eventos foram temáticos, houve apresentação de palestras, seguida de um momento de perguntas, interação com os outros participantes. E foi muito interessante participar desses eventos, porque antes do formato online, a gente não tinha um vínculo muito estreito com os outros capítulos estudantis. E foi um momento muito oportuno para a gente estreitar esses laços. Em julho, participamos da primeira jornada de divulgação científica do chapter da UFMG. Esse evento foi muito importante, porque foi um evento, na verdade, interno. Eles abriram somente para os capítulos estudantis daqui do Brasil. Houve apresentação de palestras e momentos de aprendizado sobre divulgação científica. Nós aprendemos do zero a realizar, promover eventos de divulgação. E esse ano eles vão promover a segunda jornada de divulgação científica, que vai acontecer no final de abril, e nós vamos compartilhar com vocês nas nossas redes sociais, para quem se interessa por divulgação científica aprender mais. Esse ano vai ser aberto ao público e a gente está ansioso para aprender sobre esse assunto. E em setembro, nós fomos convidados para apresentar uma palestra na 11ª Semana da Química da Universidade Federal do Ceará. O chapter da Universidade Federal do Ceará foi o último a ser criado no início do ano passado. E eles convidaram todos os capítulos estudantis daqui do Brasil para apresentarem o que cada grupo tem feito no formato remoto, porque eles tinham em mente organizar as atividades presenciais. E quando nós fomos surpreendidos, né, pela pandemia, nós tivemos que nos adaptar à situação e foi um excelente momento de troca mesmo. Aprender com os colegas, ensinar, e nós nos inspiramos muito no que os outros grupos têm feito. O tema, né, da nossa palestra foi a importância dos capítulos estudantis na divulgação científica em tempos de crise sanitária. Desde junho do ano passado, nós reformulamos.
Entre junho e dezembro do ano passado, nós apresentamos 14 webinars sobre química verde e temas transversais. Foi uma iniciativa do grupo, foi a primeira atividade que nós apresentamos no formato remoto e foi um grande momento de aprendizado, porque o nosso capítulo estudantil não é formado por especialistas em química verde. Como vocês viram no início da apresentação, o grupo é formado majoritariamente por alunos de graduação, de pós-graduação e uma menor parte por professoras dos ensinos médio, técnico e superior. Então, nós aprendemos muito sobre o assunto durante essa série de webinars. E agora nós estamos nos estruturando para retornar com essa série esse ano. Participamos do Festival do Conhecimento, que foi promovido pela UFRJ em julho do ano passado. E nesse evento, grupos de extensão, grupos de pesquisa, diferentes, como eu posso dizer, diferentes iniciativas da UFRJ submeteram resumos para apresentação de vídeos no Festival do Conhecimento. Então, o nosso grupo submeteu 2. O nosso primeiro webinar foi com a professora Tatiana Félix, que falou sobre filosofia verde, a química verde além dos 12 princípios, e uma entrevista com o professor Estevam, que é o co-orientador, o co-advisor do nosso grupo, que a gente teve um tempinho de conversa sobre os desafios do ensino de química verde em cursos de graduação. Entre agosto e novembro do ano passado, nós apresentamos um curso chamado Conceitos Básicos de Química Verde. Esse curso teve âmbito nacional, onde foram apresentadas 6 aulas sobre ética e sustentabilidade, bioeconomia, biocombustíveis no Brasil, análise do ciclo de vida, economia circular e ensino de química verde em escolas. Durante esse período, os participantes do curso, na verdade, o curso foi aberto, as aulas foram a pessoas de diferentes regiões do país, mas para receber o certificado, as pessoas interessadas deveriam submeter um resumo sobre o que foi aprendido, o que foi visto e o que foi aprendido durante esse curso, e depois eles realizaram apresentações sobre cada aula. Foi um ótimo momento, porque, novamente, nós integrantes do grupo somos alunos e professores ao mesmo tempo. Então, foi um ótimo momento de aprendizado sobre cada assunto. E depois do curso, algumas pessoas se interessaram em participar do nosso grupo e hoje são integrantes também. Nós, entre setembro e agora, setembro de 2020 e março de 2021, nós organizamos a tutoria EAD para os calouros de Química, para os calouros da Escola de Química. Essa tutoria aconteceu durante o período letivo excepcional, o PLE, entre setembro e novembro de 2020, e o semestre período de 2020/1, que foi entre novembro e março, agora, de 2021. As aulas terminaram na semana passada. E no que consistiu essa tutoria EAD? Nós, alguns integrantes do nosso se interessaram para participar dessa atividade, que nós deveríamos ser tutores, ensinar alguns pontos relacionados à química verde para um grupo de alunos interessados, tanto no PLE
quanto em 20/1. Então, nós chegamos a um consenso que nós daríamos uma sequência de aulas para esses alunos aprenderem um pouco da teoria sobre química verde, sustentabilidade, e eles desenvolveriam um projeto que deveria ser apresentado com itens relevantes sobre o esverdeamento do processo de produção do PVC. Então, foi uma excelente oportunidade para os alunos de graduação do chapter transmitirem o conhecimento deles sobre química verde e também foi uma forma da gente tentar inserir a química verde desde o primeiro período da graduação. E foi uma atividade muito, como posso dizer, enriquecedora, porque nós podemos enxergar a evolução dos alunos durante as reuniões de elaboração do projeto de esverdeamento. E hoje, uma integrante, a Jéssica, que participou do projeto do PLE, durante o PLE, é integrante do grupo, que ela se interessou pelo assunto e quer aprender sobre química verde. E, em novembro do ano passado, nós organizamos um workshop intitulado Ensino de Química Verde em Ambientes Distintos. Foi um evento de um dia, onde foram apresentadas palestras sobre o ensino de química verde em escolas, universidades e empresas. E, no caso das universidades, houve uma fragmentação para o ensino, né, de química verde na graduação, na pós-graduação e em atividades de extensão. Então, professores da escola de química, profissionais de empresas e de escolas participaram do nosso evento, que eu não vou cansar de falar isso, foi uma excelente oportunidade de aprendizado e de interação entre pessoas, né, de profissionais de diferentes ambientes, para interagirem sobre esse assunto. E também houve apresentações de trabalhos sobre o ensino de química verde em escolas e em universidades. Os melhores trabalhos de cada categoria foram premiados, receberam o prêmio Ariquerme Sucupira, e foi um excelente incentivo para a gente tentar promover esse ano um evento com características similares, porque muito conteúdo foi abordado e não deu tempo da gente, de todos os profissionais, abordarem o tanto que eles gostariam, como foi dito. Então, nós temos essa previsão também de ter uma segunda versão desse workshop esse ano. A tutoria, eu acabei comentando durante a tutoria do PLE, nós encerramos a tutoria EAD na semana passada sobre o nosso projeto de esverdeamento do PVC, do processo de produção do PVC, e hoje nós estamos realizando o nosso primeiro simpósio, que é chamado As Múltiplas Abordagens sobre Química Sustentável. É um evento de 4 dias, ele foi fragmentado em dia escola, hoje, amanhã vai ser o dia universidade, quarta-feira vai ser o dia empresa e quinta-feira vai ser a sessão de encerramento com as menções honrosas dos melhores trabalhos e a apresentação de 2 palestras sobre o ensino de química verde em escolas, pelo professor Frederico Chame, e
o ensino de Química Verde em universidades, que vai ser apresentada pela professora Cíntia Milagre, da Unesp. E ela também vai abordar o GCC, que é o Green Chemistry Commitment. São acordos que universidades, grupos de pesquisa fazem com uma instituição dos Estados Unidos, a Beyond Nine, que promove uma maior integração entre grupos que procuram disseminar, incentivar as discussões sobre a química verde em diferentes países. Então, essa programação foi preparada com muito carinho, com muito cuidado para vocês, e eu conto com a participação de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Silmara, obrigada pela apresentação do nosso capítulo estudantil. Bom dia, meu nome é Jéssica e agora eu darei início às sessões de palestras e apresentação de trabalho. Agora, convidamos a professora Kélia Almeida para apresentar a palestra A Abordagem da Química Verde em Atividades do Ensino Médio e Técnico. Kelly é bacharel, licenciada e doutora em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Orgânica, atuando principalmente nos seguintes segmentos: planejamento e desenvolvimento de pesquisa de novos compostos orgânicos em água, incluindo novos fármacos com potencial biológico, química verde e produção de biocombustíveis. É coordenadora do programa institucional A Bolsa à Iniciação Científica, a Iniciação à Docência, PIBID, e vice-coordenadora do curso técnico em Química do IFRJ. Seja bem-vinda, professora Kelly. Olá, bom dia a todos. Agradecendo aí, né, o convite do Chapter, do qual também tenho o prazer de participar, auxiliando os alunos, junto com as demais professoras do Cefet do Pedro II, e a gente sempre tenta trazer coisas da Química Verde para engrandecer, para somar, né, no currículo que tem interesse nessa área. Hoje, eu vou palestrar sobre a abordagem da Química Verde em atividades do ensino médio técnico. Após a palestra, vocês fiquem à vontade para fazer a pergunta que quiserem e também fiquem à vontade, caso alguém tenha algum interesse ou tirar algumas dúvidas, e entrar em contato com o meu e-mail, ok? Eu só vou desligar a câmera, depois eu retorno com ela, para eu não ter problema aqui na minha conexão, porque de vez em quando ela tem esse problema, tá? Então, eu vou ficar só com o meu áudio e depois eu retorno. Então, vamos lá. Estamos aqui, né, na palestra do o que se faz de Química Verde no ensino médio, né, e técnico nesse momento. E a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é o desafio que é a Química Verde, né? Essa nuvem de palavras que vocês veem aí, ao meu entendimento, são os principais desafios que a gente tem, né? O desafio que tem na área da química para a gente atingir novos produtos, novas tecnologias, sem esquecer dos cuidados que a gente tem que ter com o meio ambiente, a necessidade de um contínuo desenvolvimento econômico, social, ambiental e uma nova conduta química para a gente poder aprimorar técnicas, metodologias, para gerar menor quantidade ou nenhuma de resíduos ou ainda de substâncias tóxicas, né? Então, isso se faz cada vez mais necessário. Então, esse é o grande desafio que a Química Verde nos traz, para que a gente consiga englobar isso tudo, seria a perfeição, mas a maior quantidade de coisas que eu falei aqui, para que a Química Verde fosse, de fato, né, associada a todos os nossos processos, seja na indústria, seja na universidade, e seja, por que não, até nas escolas, né, no ensino médio e no ensino médio técnico.
Então, olha, o que é a química verde, né? Rapidinho, porque eu acho que todo mundo que está aqui já deve ter um embasamento sobre o que é química verde, mas eu vou falar, né? Duas citações, uma do Éder Lenardão, que vai estar palestrando aqui amanhã para a gente. É a criação, desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos a fim de reduzir e eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas. E da Mansilla, que fala que a gente tem que esperar vantagens sobre as metodologias tradicionais e que também sejam capazes de atingir os mesmos níveis de eficácia, gerando uma menor quantidade de resíduos químicos para posterior tratamento. E isso, de fato, vem acontecendo. Nos últimos anos, diversos pesquisadores vêm contribuindo significativamente, na redução dos riscos, né? Então, esses riscos podem estar associados à produção ou então à utilização de algum processo químico, e aí eles conseguem tentar fazer essas mudanças para ter rotas, né, alternativas, processos inovadores, para ter essas vantagens aí que a Mansilla. E a química verde no ensino, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem uma crescente necessidade de fazer a prática da química, né? Só que quando a gente pratica química, a gente tem que ter ética, né? A gente tem que ter uma maneira de antecipar os problemas que podem acontecer, e um desses problemas é a poluição no meio ambiente. E isso, então, justifica por que se inserir a química verde nos currículos e nos projetos políticos pedagógicos dos cursos do ensino médio e no ensino médio técnico, voltado para a área da química, né? Então, as instituições de ensino, elas são importantes para o desenvolvimento dessas ideias, para eu poder incluir, discutir, formar uma base sólida em sustentabilidade, né? Levando em conta as potencialidades de cada região que eu estou trabalhando, de qual instituição eu estou trabalhando. Pode passar, por favor. Então, nós, como Instituto de Ensino, a gente precisa ser pioneiro na divulgação da química verde, porque a gente vai formar profissionais, tá? Do ensino médio, indo para a área profissional, qualquer que ele escolha, ou até mesmo, no meu caso, né, como eu trabalho com ensino médio técnico, eu formo profissionais que vão estar com uma profissão diretamente ligada na área da química, né? Então, esses profissionais, como um todo, vão estar cada vez mais conscientes dos problemas ambientais, das possíveis soluções, poderá estimular procedimentos mais limpos, vai ser adquirida uma postura de prevenção à poluição, que, por sua vai gerar procedimentos químicos mais seguros, em consonância com a preservação ambiental. Então, a educação, né, ela passou a ser um loco de discussão que vai permear o bem-estar da população e do meio ambiente, de modo a frear os nossos impactos. Então, a gente tem que estar sempre, ter um espaço formativo em prol das questões sustentáveis da sociedade. Então, o processo de difusão dessa filosofia, né, na grade, todas as práticas, né, que foram feitas em Química Verde. Esse aí é só uma parte do jornal, tá, gente? Para não ficar muito, muito longo, mas é um jornalzinho que se chama O Verdão, ele tem várias edições, onde você pode trabalhar com o seu aluno do ensino médio técnico em Química Verde, tá? Pode passar. E aí a gente, né, aprofundou mais um pouquinho, né? Além da prática, a gente começou a construir a estrela verde, né? Então, aqui, por exemplo, é uma prática do biodiesel que a gente fazia lá no evento, né? Primeiro a gente testava, obviamente, com os alunos do ensino técnico eram nossas cobaias para testar, o aluno da pesquisa, obviamente, testava exaustivamente. E aí, por exemplo, aqui é a síntese do biodiesel, e depois o aluno ele fazia essa estrela verde, né? Essa estrela verde é um método que tem como fazer no site, né, do Adélio Machado.
ele é aberto para todo mundo. Você também pode transformar esse site numa planilha para você. Eu tenho um aluno que gentilmente fez isso para mim, então eu não preciso ficar entrando no site toda hora. Eu tenho a planilhinha que faz isso. Aí eu vou colocando lá o que eu acho que é verde ou não, obviamente depois de muito estudo para poder fazer os princípios da química verde aqui tudo. E aí eu tenho um índice verde dessa estrela. Isso aí a gente faz com os alunos. Isso é bem legal, bem fácil, os alunos adoram, porque envolve computador, envolve buscar informações na internet, nas fichas, dos produtos químicos, se ele é poderoso, se ele é perigoso ou não, entendeu? E os alunos gostam de fazer isso, é um trabalho imenso, mas eles gostam, então invistam nisso, porque os alunos gostam de fazer. Aqui também é uma outra síntese que a gente fazia em micro-ondas, né? Micro-ondas da nossa casa. Eu peguei o micro-ondas da minha casa, levei até lá. Não é um reator micro-ondas, não precisa disso para o ensino médio, tá? Obviamente, eu não devolvi o micro-ondas para minha casa, porque não pode mais. Mas eu peguei um micro-ondas, levei para lá e a gente começou a fazer reações. Por exemplo, o ácido acetil salicílico. A gente viu esse estudo aqui de uma aluna lá do Sul e a gente começou a fazer também esse estudo para mostrar para os alunos a estrela verde, de como é rápida uma reação em micro-ondas, porque são reações em minutos, né? E aqui uma cromatografia alternativa também, a gente faz a estrela verde, aproveitando exatamente sobre isso, né? Sobre as matrizes verdes e as estrelas verdes. E aí você já fica e você já aprende como se faz, porque eu vou deixar para ela aí falar, porque ela trabalhou lá arduamente com os alunos, então eu vou deixar com que ela faça e disserte sobre o trabalho dela e dos amigos. Pode passar, por favor. Então, as métricas, né, conforme eu mostrei aí a estrela verde, e já falei de outra, que é chamada de matriz verde, né, elas surgem para nos auxiliar aí para aquele modelo 2 que eu falei, né? Porque a gente vai aplicar os princípios envolvidos em um estudo de caso. Então, a gente tem que dar importância a esse procedimento experimental, e aí a gente vai fazer a verdura desse procedimento experimental dentro dos 12 tópicos da química verde. Então, aí a gente pode definir os princípios que serão relevantes ou não para cada estudo. A gente vai conseguir identificar os pontos fortes e os pontos fracos do experimento. E aí a gente vai ter que também mostrar, né, as oportunidades de melhoria daquele experimento e as ameaças inevitáveis envolvidas naquele experimento, porque tem coisa que eu vou precisar usar, ela é uma ameaça, mas é inevitável, e aí eu vou ter que usar com o máximo de cuidado. Isso tudo faz com que o aluno ele se sinta parte daquela pesquisa. Ele é um aluno de ensino médio, mas ele se sente, entre aspas, importante, e ele é mesmo... Ele é o mais importante ali da sala de aula e ele se sente muito importante porque ele está pesquisando uma coisa que muda o mundo. Então, isso é muito importante difundir na cabeça deles, porque ele vai carregar isso para o futuro, seja ele de um curso técnico ou não. Ele vai acabar seu ensino médio, vai virar advogado, talvez ele passe lá pelas leis ambientais e ele vai lembrar disso que ele teve no ensino médio. Tá? Então, é importante difundir essas questões. Pode passar, por favor. Então, aí a gente tem como que a gente começa a fazer essa matriz verde, né? A estrela é um site que você vai alimentando, conforme eu já mostrei. Ela é visual, ela é muito fácil de ver, conforme eu mostrei lá. E quem quiser saber mais, fique para as 11 horas para ver a Isabela falando. Na matriz verde, a gente tem uns critérios, inicia, obviamente, pelo princípio da química verde, né? Os 12 princípios que estão aí da química verde. Então, para fazer a matriz verde, ela é um pouquinho mais demorada, por isso que a gente trabalha o período inteiro com o aluno, né? Então, a gente, dentro daqueles critérios, tem alguns critérios de análise, pode passar sem problema nenhum, que aí não vai atrasar isso, ó. Tem vários critérios, consumo de água, aí tem um ponto forte do critério se o consumo é baixo, tem um ponto fraco do critério se o consumo é alto, pode passar. A eficiência energética, e até que a gente culmina em todos esses critérios aí. Da onde foi tirado esses critérios, tá? Esses são critérios muito sérios, que foram desenvolvidos, né,
por Sandri e outros autores, né? Nesse artigo que tem aqui, mas ela já tem um livro sobre isso, tá? Onde ela desenvolve, né? A partir desse artigo, ela escreveu um livro bem maior, onde ela dá exemplos, onde ela faz esses critérios, os pontos fortes, os pontos fracos, né? Esse estudo dela começou com o Adélio Machado, que é um pesquisador muito importante lá de Portugal, que nos ensina muito sobre as métricas da química verde, né? Que métricas nada mais é do que você quantificar aquele problema, né? Se aquele problema teria alguma solução, números, né? Matemática. Não é uma matemática chata, tá? É bem divertido, os alunos gostam. Para construir esses critérios aqui, os alunos, como eu falei, precisam olhar as fichas de informação de segurança dos produtos químicos. Isso facilmente se acha na internet, eles mesmos acham, e fica uma coisa divertida, não fica uma coisa maçante, divide entre os alunos alguns critérios, e eles gostam bastante, porque o intuito deles é chegar na tabela da matriz verde, né? O que é o ponto forte e o ponto fraco daquele experimento que ele fez, e a estrela, porque ele quer ver as pontinhas, se a pontinha é mais verde ou não. E isso é bem legal de você ver essa construção junto com um aluno, ok? Concluir disso tudo aqui, está acabando a palestra, né? Que mesmo com o número de trabalhos crescendo em Química Verde, ainda são muito poucas as aulas que são desenvolvidas ou adaptadas com o objetivo de contemplar a Química Verde no ensino médio e até mesmo na graduação, conforme a gente falou, né? Ainda temos pesquisas escassas na área do ensino de Química, que são os cursos da licenciatura, que possuem lá como objetivo a investigação e a inclusão da Química Verde no processo educacional. Então, isso tem que mudar. Temos que fazer o nosso trabalho de formiguinha aqui. Eu faço lá no IF Caxias, você faz no IF Maracanã, você faz na escola estadual não sei o quê, você faz na outra escola, e assim a gente vai. Então, a gente tem que inserir esses conceitos, né, para indagar a formação dos alunos e dos professores. Temos que ter um pensamento mais crítico e atencioso a respeito dos impactos que a química pode causar no meio ambiente, né? Há uma carência visível em conhecimento de metodologias, né? Que, além de preservar o meio ambiente e a saúde humana, nós precisamos afastar o estigma que a química tem de sempre estar ligada a processos poluentes. Como foi falado aí na mesa de abertura, a química sempre tem esse estigma de estar ligado aos processos ruins, e não é isso. A química também está ligada a processos que nos salvam, a processos que podem, sim, salvar o meio ambiente e o planeta, ok? Então, pode passar, por favor. Quem quiser saber mais coisa, algum auxílio, que a gente vá até a sua escola, fazer alguma coisa, a gente sempre vai, a gente não tem problema nenhum em dividir o nosso conhecimento com as pessoas. Esses aí são alguns artigos que nós temos publicados em Química Verde no ensino, né, que foi tirado esse trabalho, por exemplo. Fiquem à vontade para pesquisar, todos são open access, ou para pedir para mim por e-mail, que eu também envio. O último slide aí é para agradecer, né, por vocês estarem aqui me ouvindo, para o chapter, né, pelo convite, para o meu grupo de pesquisa passado, do presente e os que virão para mim, né? E, obviamente, a gente precisa agradecer ao CNPq e ao IFRJ pelas bolsas de fomento, pelo auxílio financeiro que ele nos tem dado desde 2015, quando se começou lá a Química Verde no IF, Campos Duque de Caxias, e até hoje a gente tem lá as bolsas que custeiam os nossos congressos, as nossas coisas, os nossos reagentes e as nossas ideias, que parecem ser malucas, mas elas não são, tá? Então, vamos agir localmente para pensar globalmente, ok? Obrigada. Muito obrigada pela palestra, professora. Iniciaremos agora a sessão de perguntas. Podem ficar à vontade para escrever as dúvidas no chat ou abrir o microfone. Já temos uma pergunta do Carlos Alberto.
ele pergunta quanto ao percentual de cursos de licenciatura química que abordam a química verde. Ele gostaria de saber se foram analisados apenas os títulos dos cursos ou realmente as emendas. E ele completa dizendo que é difícil encontrar uma disciplina sobre química verde, mas, em geral, trabalha-se esse tema em química ambiental, que é uma disciplina presente nos cursos de licenciatura do IFE, após a formulação recente. Então, como que a gente fez isso, né? A gente buscou os ementários mesmo. A gente foi dentro dos ementários de cada universidade que tinha o curso de licenciatura em Química. Então, a gente dividiu, né, por região, para ficar um pouco mais fácil para os alunos se dividirem. Foram 5 autores aí que auxiliaram nesse trabalho, que eram os alunos de pesquisa na época. Então, assim, a gente foi nas ementas, a gente procurou lá as coordenações dos cursos de licenciatura, se a gente tivesse alguma dúvida, e realmente a gente vê lá, dentro da química ambiental, às vezes, em alguns inventários, vem lá tudo que vai falar de química ambiental, vírgula, química verde, ponto, né? Mas eles não destrincham, né, o que eles vão fazer sobre química verde. E aí, nesse caso, a gente ia e perguntava, mandava um e-mail, né, alguma coisa assim, porque existiam lugares que eram muito longe. O que faz aí de química verde na química ambiental? Você poderia me dizer? E as respostas que a gente teve sempre eram os princípios da química verde. Né? Eles falavam quais eram os princípios da química verde. Mostrava lá os 12 princípios da química verde. E aí eles trabalhavam bastante química ambiental, que é ótimo, né? Que é melhor do que nada, né? Que bom. E na hora da química verde, os cursos de química ambiental que tinha a palavra química verde, na sua grande maioria, era para falar somente sobre os princípios, né? Não tinha um exemplo, de repente não tinha como inserir isso no ensino médio, porque é um curso de licenciatura, então poderia ter trabalhado mais isso. Mas isso por quê? É culpa da instituição? Claro que não. A culpa é de lá de trás, né? Que a gente não estudo, a gente não tem esse embasamento, né? Por que eu tenho esse embasamento? Foi porque eu tive essa aula? Não, claro que não. Eu trabalhei com isso, por sorte, tá? Desde o meu segundo período da faculdade, aí no Instituto de Química da UFRJ, com um professor que trabalhava com química verde, a parte experimental. Né? E aí, por isso, eu comecei a ver química verde. Mas todos os meus colegas de classe, né, não tiveram essa oportunidade. E eu fazia bacharel, depois que eu fui fazer licenciatura. Na licenciatura, na minha época, infelizmente, nem química ambiental tinha, era uma disciplina optativa. Ainda tem isso, né? Muitos lugares, química ambiental é simplesmente optativo, não é obrigatório. Então, não é todo mundo que vai passar para ver esse pedacinho diminuto de química verde dentro da química ambiental, né? E isso aí causa esses problemas de não passar adiante o conhecimento de química verde. Obrigada, professora. Temos mais uma pergunta do Carlos Alberto. Ele questiona quais seriam as maiores barreiras para a implementação da química verde no ensino médio do Brasil. E, no atual contexto, qual o seu maior conselho para aqueles que querem começar a fazer pesquisas na área? Então, a maior barreira, eu acho que é uma barreira que a gente agora, a partir de agora, pode derrubar, que é que a gente não teve essa formação, né? A gente não teve essa formação, ponto final. Alguns alunos agora podem ter essa formação, né? Então, isso aí teria que ser um trabalho mostrando a importância da química verde no país inteiro, visto que ela é super importante lá na Europa, nos Estados Unidos, tá? Então, a maior barreira aí é mostrar que essa disciplina ela tem que fazer parte, principalmente dos cursos de licenciatura. Por quê? Porque eles são os que vão formar os professores que vão levar essa sementinha lá para o ensino básico, né?
Então, eu posso ter duas vertentes caminhando juntas, né? De cima para baixo, que é da licenciatura, formando ele ali em Química Verde, levando no futuro, né? Um curso de licenciatura demora geralmente 4 anos, 5 anos, levando, né, dentro de um futuro aí próximo de 4, 5 anos, essas sementinhas para o ensino médio. Mas a gente também pode começar, ao mesmo tempo, de baixo para cima, né? A gente que já trabalha com Química Verde, já gosta da Química Verde, a gente tem que partilhar isso. A gente tem que entrar, né, junto com o capítulo estudantil mesmo, a gente tem que entrar nessas escolas e levar os experimentos, conversar com os alunos, né, que é possível, conversar principalmente com os professores desses alunos, quais são as suas dúvidas, né, sobre como inserir a Química Verde, dar material para eles começarem a inserir Química Verde, mesmo que seja na semana lá de meio ambiente, né? Ele pode inserir lá, mesmo que seja na semana de ciência e tecnologia, ele tem como inserir a Química Verde, nem que seja uma vezinha no ano ali para todas as turmas do ensino médio, para aguçar, né? Para que o aluno fique esperto de que isso existe, aí ele vai transmitindo esse conhecimento. Então, eu acho que essa barreira ela tem como ser transpassada agora, porque a Química Verde ela já está bem difundida, né? Tem vários grupos muito sérios que trabalham com ela no país. Então, tem como a gente fazer isso. Esse trabalho é um trabalho demorado, mas tem como fazer de baixo para cima e de cima para baixo. E essa é a maior barreira e esse é o maior conselho também que eu dou. É a mesma coisa. Que esses professores nos procurem, né? Esses professores que estão aqui hoje, que têm essa dúvida, os professores que nós vamos ainda visitar com o capítulo estudantil, que eles possam estar abertos, né, a esse conhecimento da Química Verde, da sustentabilidade, para que auxilie a difundir, expandir, e aquele mapinha que eu mostrei para vocês na palestra, ele se modifique cada vez mais. Muito obrigada, professora. Mais alguém tem alguma pergunta? Oi, quiserem Oi, Kelly. Silmara, parabéns pela sua palestra. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Aqui no Brasil, nós vemos muitas parcerias entre universidades e empresas para desenvolvimento de trabalhos, projetos relacionados à Química Verde. E, pelo menos, eu não tenho muito conhecimento sobre interações entre escolas e empresas. Existem, né? A gente conhece dos projetos de extensão e outros grupos de pesquisa que trabalham, das universidades que trabalham especificamente em escolas. Mas aqui no Brasil, não vejo muitos projetos entre escola e empresas. Eu pergunto isso porque no exterior tem algumas iniciativas, até mesmo da Beyond Benai, que é patrocinada pela Down para desenvolver projetos de ensino em escolas de ensino médio. Eu queria saber qual é o perfil do Brasil nesse contexto de desenvolvimento de trabalhos patrocinados por empresas, financiados por empresas. Então, seria excelente, seria maravilhoso, seria o sonho da gente em que as empresas também entrassem nas escolas, né? Assim, tem bastante no bacharel, isso é verdade, né? Nos institutos de pesquisa, né, que tem a Química Verde, existe essa parceria mesmo, a gente vê isso, né? Quando a gente trabalha com pesquisa em Química Verde, porque eu também trabalho não só com ensino, mas com pesquisa em Química Verde, a gente vê algumas iniciativas de empresa nos convidando para ir lá mostrar o nosso trabalho, para ver se eles têm como auxiliar a gente, né? Se a gente tem alguma troca com eles para que os auxilie também, isso acontece, tá? Mas a questão de ensino mesmo,
é muito, muito, muito diminuta. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os colegas que eu conheço, que trabalham nas escolas em Química Verde, nenhum deles, infelizmente, tem essa parceria, né? Eu não sei lá se em São Paulo, por ter muito mais empresas do que no Rio de Janeiro, possuem essa proximidade maior, mas assim no sul, né, do país também possa ter, talvez. O Leonardão pode nos dizer isso amanhã na palestra dele, né, que é a universidade e a Química Verde, e de repente ele trabalha com a licenciatura também, né, não sei. Mas, assim, eu gostaria muito, porque esse é o nosso sonho, de que a gente tenha essas parcerias com as empresas, porque isso nos auxiliaria muito, né, na difusão da Química Verde no ensino. O que a gente tem são alguns eventos em que pode ser que a gente tenha algum patrocínio de alguma empresa que quis nos auxiliar com alguma coisa, e ali essa é a forma de auxílio que eles nos dão, né? Diferente aí do que você citou, né? Fora do país, realmente é muito importante. Então, essa palestra que a professora vai dar na quinta-feira da Biobenai, ela é muito legal da galera assistir para ver como é que está isso lá fora no mundo. E aí, realmente, você está certíssima, falta muito e a gente lamenta por isso e a gente tenta buscar de várias formas, todo ano isso. Nos últimos 2 anos, né, 2020 e 2021, conforme eu falei, ficou um pouco parada essa história aí por conta da pandemia, mas vamos fazer votos que com o capítulo estudantil que levou a informação de Química Verde para diversas pessoas, diversos palestrantes eram de empresas, que eles, né, vejam a importância da Química Verde também no ensino e possa começar essa troca aí no próximo ano que virá. Verdade. Obrigada, Kelly. De E nada, eu tenho eu que uma agradeço. segunda dúvida. Eu queria saber quais são, na verdade, as principais dificuldades para a inserção da Química Verde no ensino médio. As principais o quê, Silmara? Dificuldades para a inserção da Química Verde no ensino médio. Tanto o conteúdo teórico quanto o experimental, quando é possível. Então, o começo é o experimental mesmo, né? Tem colégios que não tem, né, no nosso país, às vezes não tem nem a caneta para escrever no quadro. Então, seria muito leviano da minha parte falar que é muito fácil inserir a Química Verde em qualquer colégio, porque tem colégios que não tem, o professor tem que levar sua própria caneta, né? Colégios estaduais, né, que são os que têm um ensino médio aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um colégio estadual. Então, assim, a gente tem que entrar nesse colégio, levar as iniciativas para auxiliar eles nesse primeiro momento. Não adianta chegar para algum professor da escola estadual Almirante Saldanha, que fica aqui pertinho da minha casa, e falar lá para o professor: olha, trabalha com Química Verde aí com seus alunos do ensino médio, eu vou te dar aqui os 12 princípios, e você vai trabalhar com eles aí agora, tá? Na parte teórica, e se você tiver algum reagente aí, eu dou para você e você faz o experimento. Não é assim. Então, eu acho que a gente teria que fazer um trabalho muito forte de levar essas alternativas para essas escolas públicas, material, deficiência também de tentar entrar, né, de ter essa entrada da Química Verde ali, porque os professores, a maioria deles que estão lá, não tiveram essa formação de forma alguma, né? São professores mais antigos que falavam sobre Química Verde. Agora que a gente tem um grande boom aí, falando bastante. Eu iniciei Química Verde em 2000, e para você ter uma ideia, em 2004, em Química Verde,
o professor da banca que foi convidado, ele achou que eu ia falar de algum produto que era verde, da cor verde, porque ele não sabia o que era química verde, então ele foi aprender lá naquele momento, né? Então, assim, por quê? Isso é lá de trás, a gente não tem essa tradição, a gente não tem a tradição de cuidar do meio ambiente, e aí a gente tem que começar a auxiliar, principalmente, né? Esses professores, porque eles têm uma demanda aí para cumprir da carga horária, que nem sempre dá tempo, né? Colégio estadual, a química é 2 tempos de aula, e ele precisa, né, dar aquele conteúdo para o aluno que é importante, porque tem aí várias outras questões envolvidas. E aí, então, eu acho que teria que ser indo em eventos, né? Fazendo um evento numa escola, o próprio professor também querendo aprender sobre química verde, e a gente que já difunde química verde auxiliar esse professor. Ele não tem reagente, eu posso dar alguns reagentes que eu tenho? Eu posso dar, porque não são do IFRJ, foram comprados com o meu dinheiro, então eu posso dar, eu posso sim auxiliar esses professores, sabe? Para poder fazer minimamente alguma coisa lá para que dê o start nos alunos sobre sustentabilidade. E, obviamente, como eu falei, a química ambiental andando paralelo, porque as duas são importantes. Se é uma escola estadual, temos que fazer isso. Se é uma escola que tem curso técnico, né? Aí fica um pouco mais fácil. Então, assim, o IF Maracanã sabe que a Kelly trabalha no IF Caxias, então é bem mais fácil da gente conseguir fazer essa rede, né? Para escolas técnicas. As escolas técnicas particular, a gente também tenta, né, levar essa demanda da Química Verde. Eu já tive a chance lá atrás, no início da minha carreira, de trabalhar numa escola técnica particular, e eu levei assim eventos, levei palestras, né, voltadas para a Química Verde, para que os alunos aprendessem um pouco, mas isso tem muitos anos, né? Obrigada, Kelly. Obrigada, professora. A Edna falou que gostaria de fazer algumas contribuições. Pode ficar à vontade para abrir o microfone ou, se quiser, mandar pelo chat. Ok. Bom dia, pessoal. Eu sou aqui do estado de São Paulo, né? Bom dia, professora Kelly. Realmente, aqui nós temos assim uma facilidade de toda essa interação com as indústrias, porque São Paulo tem várias indústrias. E eu queria colocar que realmente é por aí, por esse evento, né, que está acontecendo aqui, que as empresas chegam a conhecer as escolas e a gente pode, de alguma forma, levar aos nossos alunos o conhecimento da Química Verde. Eu estou numa escola técnica em Química, ela é pública aqui no estado de São Paulo, em Paulínia, a gente está numa proximidade muito grande com a Replan, e muitas empresas adotam as nossas escolas técnicas aqui para também fazer uma extensão daquilo que acontece dentro da empresa. Eu acho assim que para as públicas, para as técnicas, se achegar a essas empresas é muito importante. Nós temos um trabalho com uma indústria que todo ano eles promovem entre as escolas técnicas o levar trabalhos de sustentabilidade, inovação, essa coisa toda. Então, isso ajuda muito. Quanto ao ensino regular, a gente vai ter que, as escolas técnicas ou universidades, promoverem alguma coisa para fim de que elas estejam vindo ao nosso encontro, para a gente poder contribuir com elas. Porque reagente, essa coisa toda, quando a gente é escola técnica, a gente consegue. Mas para a escola pública que está mais distanciada, a escola pública que eu digo, a minha é pública também, né? Mas a escola regular, ensino médio regular, que está mais afastado, fica mais difícil. Eu acredito até que por conta dessa nova BNCC, que eu não gostei muito, posso confessar daqui, esses trabalhos por projetos talvez mude maneira de se desenvolver química dentro da escola, porque eu acho assim que todo trabalho deveria ter um projeto para o menino, para os alunos saberem, né, para que eles estão aprendendo e aplicar na comunidade.
Então, eu queria agradecer pela iniciativa de vocês, pela sua contribuição, professora Kelly, que está sendo muito importante para a gente. Vi alguns trabalhos muito bons também, eu acho que esse tem que continuar, e o caminho é esse. Eventos como esses, que as escolas técnicas possam também abrir suas portas com escola aberta, e a abertura para que outros alunos venham apresentar dentro da escola, né, do ambiente escolar, os seus trabalhos feitos com os professores. Mas eu acho que nós temos uma grande contribuição enquanto escola técnica em química, vocês enquanto universidade, de contribuir para a escola regular, do ensino médio regular. E eu acho que ciência teria que ser feita desde o início de que se aprendeu a fazer ciência, desde o pré lá, porque assim aí desperta esse interesse para o aluno, para ele saber então que o que ele aprende em química e nas outras, na ciência, biologia, não é só para pôr no papel depois, e sim para, como eu posso dizer, para mudar o mundo com o conhecimento, né? E também para saber que tudo o que se aprende tem uma aplicação. Então, eu acho que são eventos como esse que ajudam a gente a levar o aluno para esse caminho. Então, era isso que eu queria contribuir, e perguntar quando vai ser o próximo, né? Porque daí a gente incentiva alunos também aqui do estado de São Paulo a participarem, porque eu acho isso muito importante. Obrigada, professora Kelly. Perfeito, Edna, perfeito. Deveria ser inserido lá desde quando meu filho abriu o livro de ciências dele no terceiro ano, segundo ano, onde tinha lá ciências, ia ser bem interessante isso, né? Poucos colégios fazem isso, infelizmente, não são colégios públicos, são colégios particulares, né? A gente tem essa diferença muito grande ainda no nosso país, infelizmente mesmo, isso me corta o coração ver essa diferença, né, de ensino. E eu também já dei uma lida e também não gostei, né, do material novo aí que chegou para a gente. Mas, assim, trabalhar com projetos, pelo menos isso foi legal e é importante. E no dos livros lá de ciência e tecnologia tem uma parte que fala de sustentabilidade, né? E daí poderia se inserir a química verde aí nesse tal projeto, desse tal livro que chegou para a gente, né? Mas, assim, é legal que aí em São Paulo, né, tem essas parcerias, eu tinha quase certeza, porque aí tem muita indústria, né? E aí talvez seja mais fácil mesmo. E que você continue com a caminhada daí, que a gente continue com a caminhada daqui. Quem sabe um dia a gente possa se reunir num evento, num congresso, né? Para que a gente possa trocar ideias pessoalmente. Agora, então, com esse online que tá difícil, mas ficou mais fácil, né? Eu tô aqui em São Paulo, em Campinas, você tá aí, foi muito legal. Mas obrigada, viu? Obrigada a você pela participação. Obrigada pela contribuição. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, Suelen. Primeiramente, bom dia, né, a todos. Muito obrigada, Kelly, eu sou ex-aluna dela, né? Muito obrigada por ter me cativado lá na licenciatura a estudar sobre esse mundo, né, que é a química verde, tão importante. Fico muito orgulhosa de ver as fotos dos eventos, dos jornais, né? Saber que a gente contribuiu muito para isso. E essa parte das métricas, né, da holística, veio depois que eu saí da faculdade. Então, está sendo bem novo para mim. Eu dei uma estudada até recentemente por conta do simpósio, né? E aí eu fiquei com uma dúvida que eu até conversei com o Giovanni recentemente. A estrela verde, ela é bem assim, agarrada ao visual, né? Você olha e vê uma estrela bem mais verdinha e você fala, nossa, esse experimento é muito verde. E quando você vê ela um pouco mais vermelha, ele não ficou tão verde assim. Mas eu queria saber se você acha realmente eficiente a gente usar assim, só a estrela, sem a matriz, para eu saber exatamente aquela pontinha verde ali, ela tá toda verde porque foi isso aqui que eu cumpri. Ah, não, ela ficou só metade porque eu não consegui não deixar resíduo. Então, assim, eu olho a estrela, eu vejo que ele é verde, mas eu não sei que tópicos ele cumpriu, o que aconteceu. Tipo assim, eu consegui usar a estrela sem a matriz
a matriz sem a estrela, ela fica ali meio maçante, né? Que é só tudo escrito. Mas a estrela sem a matriz, será que a gente não fica muito agarrado ao visual? Ou você acha que dá? Então, o idealzão é você usar a matriz e, na sequência, fazer a estrela. Esse é o ideal, esse é o que a gente está trabalhando lá nesse momento, nos novos projetos, quando você saiu para alçar voos maiores, já no seu doutorado lá na UERJ, certo? Então, e aí, então, a gente começa com a matriz e depois a gente faz a estrela, porque uma complementa a outra, isso é verdade. Se você tiver a oportunidade de ver uma colega sua dando continuidade ao trabalho, ela vai mostrar daqui a pouquinho isso aí para você, tá? Mas, assim, existem, né, trabalhos onde mostra apenas a estrela, porque, de repente, ele não tem aquele tempo, né, para ter toda essa construção da matriz verde e depois fazer a estrela. E aí, então, eles lançam a planilha e faz, né, só a parte da estrela visual, né, principalmente para aqueles alunos do ensino médio normal, vamos dizer assim, né, e não o ensino médio técnico, que talvez não tenha tanto tempo para ser isso. É uma questão, acho que, de tempo, né? Realmente, a estrela é visual, mas quando ela tem lá aquelas informações, né, dos princípios mais verdes, você fica pensando, da onde veio isso? Mas isso veio, talvez, do trabalho anterior da matriz verde. O ideal seria os dois, mas se não der para fazer os dois, faça a estrela, porque aí você já está mostrando visualmente ali para o aluno, e o aluno já vai gostar daquilo, porque viu que tem, né, o dedinho dele, ele auxiliou para o meio ambiente. Isso é legal, né? Ele vê isso. Eu gostei muito. Dá vontade até de voltar lá no TCC para fazer uma estrelinha. Mentira, não dá vontade, não. Volta. Vai na minha tese. Volta lá que a gente faz a estrela para o seu TCC. Obrigada. Obrigada a você por todos esses anos. Obrigada. Temos mais alguma pergunta? Eu quero fazer outra, porque eu conheci essa estrela há pouco tempo. Eu até falo um pouquinho com os meus alunos sobre a química verde. Ela é uma matriz, um programa. Como é que eu faço para transcrever meus dados para a estrela? Tá, então, existe um site do Adélio Machado, que é o Educa, tá aí no material da palestra, tem o site embaixo, que é um site Educa de Portugal. Então, ele está em português de Portugal, mas totalmente compreensível para a gente, né? Onde você vai alimentando essa planilha, né? Então, você tem lá graus, níveis de verdura. Nível 1, que é o menos verde, nível 2, que seria o intermediário, e nível 3. E aí tem lá algumas informações que você precisa preencher nessa planilha. E aí você vai colocando esses numerozinhos, 3, 2 ou 1, tá? E aí você faz, no final, gera essa estrela verde. E existem dois tipos, né? A estrela verde para experimentos sem síntese, por exemplo, cromatografia em coluna. Eu não estou sintetizando nada, mas é um experimento. Ou uma estrela verde para experimentos com síntese. Olha, síntese do biodiesel. Aí eu estou sintetizando, estou transformando alguma coisa. E aí eu tenho uma outra planilha que eu posso usar. E aí, por que isso? Isso tem a ver com a matriz verde, né? Se for uma coisa com síntese, você usa alguns critérios a mais do que uma coisa sem síntese, né? Mas se você quiser, eu tenho essa planilha que meu aluno fez para mim antes de ir embora, o Giovanni, e eu posso passar para você a planilha pronta para que você não precise entrar na internet e ficar vasculhando onde está isso. Mas fica à vontade, tem lá no site do professor Adélio, porque foi ele que criou essa forma de ver, né? E a gente transformou em planilha, porque a gente, às vezes, está lá na sala de aula e quer trabalhar com isso, e aí, às vezes, a internet cai,
ou então não tem acesso à internet naquele dia. Aí a gente já tem a planilha e aí a gente fica alimentando junto com o aluno lá. Porém, para alimentar alguns quesitos dessa estrela, você tem que ter feito um estudo da matriz verde, por exemplo. Esse solvente é tóxico? Qual é a toxicidade dele? Qual é o grau? 3, 2 ou 1? Tem solventes que são muito fáceis de você saber, né? Mas tem outros que você fica na dúvida. Então, tem lá umas tabelas auxiliares. Mas se você entrar nesse site, você vai ver que, além disso que eu estou te falando, ele tem milhões de outras coisas legais lá de Portugal, do Adélio Machado e do seu grupo de pesquisa, que trabalham com métricas mesmo. E essas histórias eu conheci de lá, né? Eu conheci de um curso que eu fiz com o Éder Lenardão, que vai palestrar amanhã, lá em Gramado, num congresso, e foi aí que minha mente abriu para as métricas. Eu também não conhecia. Esse curso deve ter sido em 2018, né? Que eu fiz, e tudo veio de lá. Depois eu conheci a professora Marilei em outro curso que ela deu para a gente. Logo no início, você vai expandindo o seu conhecimento através, né, dessas pessoas que já estão ali, já sabem essa parte. Mas ou você entra em contato comigo, que eu te mando a planilha, ou então você entra no site que eu referenciei aí, da estrela, que você vai conseguir fazer lá. Muito obrigada, professora. Temos mais alguma pergunta? Não? Ok, então vou dar prosseguimento. Nesse momento, nós inscritos. Muito obrigada, professora Kelly, também, por ter aceitado o convite e pelo conteúdo compartilhado. Agora, iniciaremos a sessão de apresentação de trabalho acadêmico, categoria Escola. Convidamos a autora Isabela Delosso para apresentar o trabalho intitulado A aplicação das métricas holísticas da Química Verde em experimentos químicos do ensino médio. Seja bem-vinda, Isabela. Você pode compartilhar sua tela. Oi, vou começar a apresentar aqui. Ok. Tá bom, bom dia a todos, meu nome é Isabela. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho sobre a aplicação das métricas holísticas da Química Verde em experimentos químicos do ensino médio. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, juntamente com os seguintes autores: Arthur Marinho, Fernanda Neves e Rodrigo Alcântara. Nossa professora orientadora é a Kelly Rodrigues e todos nós somos do IFRJ Campus Duque de Caxias. Eu vou começar aqui nosso trabalho falando um pouquinho do conceito de química verde e como ela impacta de forma tão positiva o meio ambiente e as nossas vidas. A química verde é o uso de técnicas e metodologias que reduzam o uso de reagentes, solventes e outras matérias-primas e que eliminem a geração de produtos ou subprodutos e resíduos prejudiciais à saúde humana ou ao meio ambiente. Bom, nos últimos anos, vários pesquisadores vêm contribuindo e muito. Nos últimos anos, vários pesquisadores vêm contribuindo e muito para a redução dos riscos associados à produção e utilização de compostos químicos. Para isso, eles utilizam sínteses inovadoras que sejam capazes de reduzir os riscos desses produtos químicos e elas também diminuem os resíduos gerados. Quando a gente fala de química verde, tem 12 tópicos que a gente precisa levar em consideração. São eles: a prevenção, a eficiência atômica, a síntese segura, o desenvolvimento de produtos seguros, uso de solventes auxiliares seguros, a busca pela eficiência energética, uso de fontes de matéria-prima renováveis, assim como evitar a formação de derivados, catálise, formar produtos degradáveis, a análise em tempo real para a prevenção da poluição e química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes. É de extrema importância que a química verde ocorra não só como uma disciplina que compõe a grade curricular de alguns cursos superiores, mas sim que seus 12 princípios sejam difundidos entre todas as áreas de conhecimento da química e que os mesmos sejam praticados. Os cursos de ensino médio, além da formação básica, precisam ter a competência de tornar os educandos cidadãos preocupados com a sustentabilidade e o meio ambiente. E as instituições de ensino necessitam ser pioneiras na divulgação desses estudos da química verde, porque isso vai contribuir para a formação de profissionais cada vez mais conscientes dos problemas ambientais e estimulará a criação de procedimentos mais limpos.
O uso de aulas experimentais na área da química é um grande aliado dos docentes para fazer com que os alunos despertem o interesse pela disciplina. A utilização dos conceitos da química verde é uma ótima ferramenta de ensino, capaz de minimizar o abismo entre os conteúdos ensinados em sala de aula sobre química e meio ambiente. E também é preciso que a introdução desses conceitos da química verde seja feita através da reflexão do conceito de sustentabilidade, porque isso vai contemplar os estudos tanto na área da química quanto na química limpa. É de extrema importância que um procedimento experimental seja avaliado de acordo com a sua verdura dentro dos 12 princípios da química verde. Para isso, então, as métricas da química verde consistem em avaliar a quantidade de verdura de um determinado experimento. E a partir daí, a gente consegue definir quais princípios que serão relevantes ou não para cada estudo, a identificação de pontos fortes e fracos do experimento e as oportunidades de melhorias e ameaças inevitáveis envolvidas. As métricas são separadas em 3 grupos. O primeiro fala das métricas de massa e energia. Elas atendem principalmente os 2 primeiros princípios da química verde, que são a prevenção de resíduos e a eficiência atômica. Temos também as métricas ambientais, que correspondem à avaliação dos impactos ambientais dos produtos e processos químicos no âmbito da indústria. E, por último, temos as métricas holísticas, que avaliam o máximo de princípios possíveis e verificam se os mesmos se adequam tanto no âmbito da indústria quanto no meio acadêmico. É de grande importância haver ferramentas, treinamentos e materiais adequados para que os educadores possam ensinar de forma efetiva os princípios da química verde. As métricas, então, surgem como grandes auxiliadoras na aplicação dos princípios envolvidos. Assim, nos nossos experimentos, nós utilizamos 2 métricas holísticas. A primeira é a matriz verde, que ela é responsável por avaliar o cumprimento de objetivos previamente definidos, identificam-se os pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças que se tem para o cumprimento desses objetivos. Temos também a estrela verde, como a professora Kelly citou anteriormente, que considera os mesmos princípios e critérios da matriz, porém, como tem uma natureza gráfica, permite comparações visuais bem nítidas. Nessa segunda métrica, a gente tem uma estrela que cada ponta representa um princípio da química verde que é aplicado em um determinado experimento. Como a gente pode observar aqui nessa figura, essa aqui que tem mais pontas verdes representa um experimento mais sustentável, enquanto que essa outra aqui que tem mais pontas vermelhas representa um experimento que não é tão positivo para o meio ambiente. O objetivo desse trabalho é apresentar e aplicar os processos de avaliação da verdura química de 2 experimentos de uma turma do curso integrado do Médio Técnico em Química do IFRJ, a partir das 2 métricas holísticas apresentadas anteriormente. Essas aqui são as 4 etapas da metodologia aplicada. A primeira, que é o levantamento bibliográfico, constituiu em selecionar os experimentos que pudessem ser modificados para abranger esses princípios da química verde. E depois foi discutido com os alunos quais os principais tópicos que a gente poderia abordar durante o experimento, bem como as metodologias a serem utilizadas para o melhor uso da prática da química limpa. Em seguida, foi feita a escolha de 2 experimentos que estivessem contextualizados com base no escopo da disciplina de Química Orgânica. A Química Orgânica foi nosso componente curricular que a gente selecionou para trabalhar nesse projeto de pesquisa. E os 2 experimentos escolhidos foram a cromatografia em coluna e a síntese do bioplástico. E depois nós analisamos a verdura dos experimentos através da matriz verde e da estrela verde. A análise dos critérios para a construção da matriz verde dos experimentos propostos foram realizados de acordo com essa tabela, como vocês podem observar. Os alunos, para preencher e avaliar esses critérios, buscam a informação de todos os materiais envolvidos na ficha de informação e segurança dos produtos químicos. Aqui eu posso citar como os exemplos para ficar mais fácil. É o C5, que é sobre o consumo de solventes e auxiliares, além dos reagentes iniciais. Ele pertence ao P5, o princípio que fala sobre os solventes e outras substâncias auxiliares. Quando esse C5 é considerado ponto forte? É quando não se faz necessário o uso de solventes auxiliares ou estes são inóculos. Agora, quando os solventes ou os auxiliares representam um perigo moderado ou elevado para a saúde do ambiente, ele é considerado um ponto fraco nesse experimento. Aqui a continuação da tabela eu posso citar para vocês o C9, que é sobre o consumo de energia. Ele pertence ao P6, o princípio da eficiência energética.
Ele é considerado um ponto forte quando o nosso experimento realiza-se a temperatura e pressão ambiente. Agora, ele é considerado um ponto fraco, um ponto negativo, quando ele se realiza em temperatura ou pressão diferentes das do ambiente. Aqui é a continuação dessa tabela, que a gente pode citar o C13, que fala sobre os riscos de acidente devido a substâncias envolvidas. Ele pertence ao P12, o princípio da química intrinsecamente segura. Novamente, a gente tem ponto forte quando a gente tem substâncias que têm baixa indicação de riscos. Agora, se a gente vê alguma substância com alta toxicidade ou se ela é muito inflamável, ela já vai ser considerada um ponto fraco. E essa aqui é a fonte da literatura de onde foi retirada essa tabela. Agora eu vou falar um pouquinho da estrela verde. Para a construção dessa estrela, a gente utilizou a plataforma disponível nesse link para o preenchimento das informações, a partir do preenchimento das informações acerca do experimento. Para exemplificar, para ficar mais fácil para vocês, eu posso citar o P1, que é o princípio da prevenção. A pontuação 3 na nossa estrela verde é a pontuação mais alta. Isso a gente pontua quando todos os resíduos são inócuos. A pontuação intermediária é a 2. Isso acontece quando a gente tem a formação de pelo menos um resíduo que envolva perigo moderado para a saúde ou ambiente. E o nível mais baixo, aquele que não é nada favorável para o meio ambiente, é quando a gente tem a formação de pelo menos um resíduo que envolva perigo elevado para a saúde e o ambiente. Aqui temos a continuação da tabela. Eu vou citar para vocês o P10, que é o princípio da planificação para degradação. Novamente, a pontuação 3 é a pontuação mais alta, quando todas as substâncias envolvidas são degradáveis com os produtos de degradação inócuos. O nível intermediário, o 2, quando todas as substâncias envolvidas que não são degradáveis podem ser tratadas para obter sua degradação com os produtos de degradação inócuos. E por último, quando a gente tem pelo menos uma das substâncias que não é degradável e nem pode ser tratada para obter sua degradação e os produtos dela são inócuos, é a pontuação mais baixa, é o nível 1. Agora vamos aos experimentos alterados, que foi realizado com os alunos. O primeiro trata-se da cromatografia em coluna para a separação dos compostos orgânicos encontrados na flor do hibisco vermelho. Esse experimento da cromatografia em coluna, ele é muito utilizado para a separação de substâncias nas aulas práticas, porém ele possui alguns pontos negativos, como o alto custo de seus eluentes, e também alguns desses eluentes são bem tóxicos, como, por exemplo, o dióxido de silício, ou a sílica. Ele é muito tóxico para os seres humanos, o que dificulta bastante a realização dessa prática. Então, o experimento é modificado pelos alunos, eles substituíram a sílica pelo açúcar na fase estacionária. Aqui temos a matriz verde, que foi elaborada para a sílica, o experimento da literatura, e o do açúcar, que é o experimento dos alunos. Posso citar para vocês como um ponto forte da sílica, que não há consumo de água como solvente. Como um dos pontos fracos, a gente tem o C1, que fala que o acetato de etila, o metanol e o etanol são altamente inflamáveis. Já no açúcar, a gente pode citar como um de seus inúmeros pontos fortes o C4, que o açúcar é um resíduo gerado, porém ele é inócuo, ou seja, é um ponto favorável, e o etanol pode ser reaproveitado. Agora, no ponto fraco, a gente pode citar que o hexano é perigoso ao ambiente aquático. Aqui temos a continuação dessa tabela. O ponto forte aqui da sílica é o C14, quando não há riscos de acidente devido ao uso de equipamentos e materiais. Já no ponto fraco, a gente tem o C11, que o metanol pode se decompor na água, porém a polui. Já no açúcar, a gente encontra como um ponto positivo o C11, que todas as substâncias apresentam um modo de degradação. Já no seu ponto fraco, a gente encontra o C13, que há risco de acidente com o uso de substâncias inflamáveis. Aqui abaixo a gente consegue observar as duas estrelas. Essa que tem mais pontas vermelhas, é a da sílica. Essa outra é do açúcar. O que a gente consegue observar? Que o experimento do açúcar, ele consegue ser bem mais sustentável que a da sílica. Olha só, o índice de verdura dele é de 75%, enquanto a da sílica é de apenas 25%. O segundo foi da síntese do bioplástico. O bioplástico, o experimento modificado feito pelos alunos, ele é formado a partir de tapioca comercial, suco de limão e algumas gotas de água oxigenada.
Enquanto que a síntese do poliestireno, o experimento da literatura, ele é formado usando estireno e peróxido de metiletilcetona. Todos nós sabemos dos inúmeros impactos negativos do plástico no meio ambiente. Então, essa temática foi levada aos alunos com esse experimento alternativo. Aqui a gente consegue observar a matriz verde do poliestireno e do bioplástico. No poliestireno, a gente consegue citar um dos poucos pontos fortes que o produto pode ser reutilizado. Agora, no ponto fraco, a gente pode citar aqui o C9, porque ele utiliza-se um método de aquecimento. Já no bioplástico, um dos vários pontos fortes dele é o C11, que todas as substâncias apresentam um modo de degradação. E foi feito depois um outro experimento usando que foi enterrado o bioplástico lá no jardim do campus e observou-se que ele se degradou quase completamente em 22 semanas, que ele foi praticamente todo degradado pelos micro-organismos presentes no solo. Como ponto fraco, a gente consegue citar o peróxido de hidrogênio, aqui no C1. Porque esse peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, ele pode ser perigoso para a saúde. Porém, a gente precisa usar ele porque ele evita que o nosso bioplástico fique quebradiço. Aqui temos a estrela verde, essa que tem mais pontas vermelhas é a do poliestireno, e a verde é do nosso bioplástico. Novamente, quanto mais pontas verdes tem a nossa estrela, mais sustentável é o experimento. Ou seja, o experimento mais sustentável foi a do bioplástico, com índice de verdura de 90%. E a do poliestireno, o índice de verdura foi de apenas 15%. As métricas aplicadas neste trabalho foram de fácil compreensão e execução para os alunos, sendo possível propor a avaliação dos pontos fortes e fracos envolvidos nos experimentos estudados, identificando a possibilidade de melhorias e as ameaças inevitáveis envolvidas. Foi possível a realização de procedimentos que originassem uma menor quantidade de produtos potencialmente tóxicos aos alunos e ao meio ambiente, bem como o menor gasto de solventes e reagentes e a inserção da filosofia da química verde aos alunos, que serão futuros profissionais na área da química. Agradecemos ao CNPq e ao FRJ pelas bolsas de pesquisa e agradecemos a todos vocês por assistirem. Muito obrigada pela sua apresentação, Isabela. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e ela será iniciada pelas avaliadoras Edna Cunha e Suelen Stutz. Após a arguição e os comentários das avaliadoras, fiquem à vontade para escrever as suas dúvidas no chat ou abrir o microfone. Bom dia, Isabela. Primeiro eu queria dar os parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito bem executado, né? E você é da universidade do curso técnico ou no superior? Eu sou do médio técnico em Química do IFRJ, Duque de Caxias. Ah, legal. Eu queria perguntar para você qual a importância desse trabalho na sua vida, na sua carreira? O que você achou que contribuiu para a sua formação esse trabalho? Para mim mudou bastante a minha visão de mundo, porque a gente pensa sempre que o meio ambiente é muito maltratado pelos seres humanos, e com esse projeto a gente tem uma chance de conseguir melhorar o futuro, não meu, mas de outras pessoas, das próximas gerações. E eu também fiquei muito surpresa com esses experimentos. Por exemplo, o do bioplástico, que foi o que mais me surpreendeu, que se você vê o do poliestireno, você usa vários reagentes assim, bem tóxicos aos seres humanos, ao meio ambiente, e você vê o do bioplástico, ele consegue se degradar em 22 semanas, e usa coisas bem simples, a tapioca, o suco de limão e água oxigenada. Isso é bem surpreendente para mim, mas também vai ser muito bom para o meio ambiente. Joia. E vocês pensaram em levar esse trabalho para outro lugar ou foi só para vocês mesmos? Como é que você pensa em replicar isso, tudo que vocês aprenderam? Porque, olha, eu vou dizer, sou professora de Química há bastante tempo e estou surpreendida com a qualidade do trabalho e estou aprendendo coisas novas também. Tá? Então, certo. A gente pensa em levar para outros lugares, nossas escolas, como a professora Kelly falou, né? A gente gosta de compartilhar esse conhecimento, mas esse ano ficou um pouco complicado por conta da pandemia, mas
quando tiver uma oportunidade, a gente gostaria muito de levar para outras escolas. Então, tá bom. Deixa eu perguntar mais aqui. Eu vi lá que vocês falaram sobre o Exano, né? Da Isso. recuperação do Exano. A quantidade é muito pequena, Kelly, que vocês utilizam? Oi. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Com quem que eu tô falando? Alô? Oi? Kelly? Oi, você perguntou para mim, né? Para Kelly, não, para Isabela. Tá, eu vou falar, porque eu achei que você estava perguntando para mim, que sou orientadora dela, mas ela vai saber te responder, vou deixar com ela. Ah, legal. Da quantidade do Exano? Sim. Certo, ele é bem pequeno e também a gente considera ele como uma ameaça inevitável, porque a gente precisa utilizar ele para poder fazer a nossa prática. Na verdade, eu estou colocando isso porque, assim, o Exano, se vocês usassem em grande quantidade, daria para reaproveitar fazendo uma destilação. Então, se é pequeno, às vezes nem compensa, né? Deixa eu perguntar mais uma coisa que estava marcada. Eu já perguntei para a Kelly, que era sobre a matriz, sobre a qual vocês fizeram o trabalho, e vocês tiveram que, enquanto alunos, pesquisar muita coisa, como que foi o trabalho de vocês desenvolvendo um trabalho científico, acadêmico, como que foi isso para vocês enquanto aluno de ensino médio? Contribui muito para a nossa formação, com certeza, e como a professora Kelly falou, mesmo que se a gente quiser seguir alguma outra área mais para frente, a gente com certeza vai lembrar disso e a gente vai poder deixar a nossa contribuição para um futuro melhor, para conseguir melhorar o meio ambiente. Então, tá A bom. senhora perguntou onde a gente pesquisa as informações? Isso Certo. também. A gente pesquisa, como eu falei, naquela ficha de informação e segurança dos produtos químicos, a gente pesquisa na internet e depois vai comparando os itens com o roteiro da prática. Ah, tá bom. Se ele é tóxico, se ele é inflamável, e aí vai vendo se ele vai ser, dependendo das características desse produto, a gente vai observar se ele vai ser uma ameaça ou uma oportunidade. Ok. Eu vou pensando em mais perguntas aqui, porque eu fiz as anotações, mas na palestra da professora Kelly, ela já esclareceu bastante coisa, e aí eu vou deixar para a minha outra colega fazer a lição com você, tá bom? Obrigada, Isabela. E se você me permitir, eu volto depois, que eu estou vendo aqui umas novas... Mas assim, você já conseguiu, mais a palestra da doutora Kelly, tirar várias dúvidas que eu tinha. Muito obrigada. Bom dia, Isabela. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Sanou muitas dúvidas minhas sobre as métricas, né, que eu tinha até perguntado para a Kelly, sobre a matriz, sobre a estrela, que uma é mais visual, outra um pouco mais teórico, né? Eu sinalizei algumas perguntas para te fazer, mas assim, não da apresentação, né? Foi tudo muito bem explicado, mas de como tudo isso aconteceu. Você pegou as práticas e criou, né? Aí fez as métricas holísticas. Mas você teve assim a ajuda de alguns colegas? Você correu atrás dessas práticas e fez a estrela sozinha? A estrela a gente faz naquele site do professor Adélio Machado e o experimento foi feito por uma outra turma lá do IFRJ, mas essa parte da estrela e dessa matriz foi desenvolvido por mim e pelo meu grupo de pesquisa. Sim, por que eu perguntei isso? Eu imaginei que você tinha pego realmente outra turma, porque é muito importante, assim, não só no pessoal de licenciatura que tem lá no IF, né, mas que vocês também do técnico consigam ter essa sensibilidade de, às vezes, fazer determinada prática e conseguir perceber, assim, caramba, aqui poderia ser diferente, porque a gente usa isso aqui em uma prática que a gente mudou pelo açúcar, exemplo, né, na cromatografia, e ficou tudo certo. Então, assim, é muito importante que desperte esse olhar, assim, bem crítico mesmo para as práticas que são realizadas nos cursos técnicos, na licenciatura. E aí eu queria saber de você, se você percebeu, assim, no seu grupo, esse olhar diferente, né? Sem ser também nessas práticas, em alguma outra, se algum dia você já olhou e falou assim, caramba, podia ser diferente. Por enquanto, ainda não, mas assim, nessas práticas a gente já mudou muito a nossa visão de mundo, com certeza, mas a gente ainda não teve a oportunidade de fazer algumas outras práticas. Sim.
E vocês passaram essas métricas assim para o pessoal que fez esse biodiesel, o pessoal que sintetizou, você pegou lá o roteiro que eles fizeram, vocês passaram para eles essas métricas para eles terem noção, né, de como eles estão fazendo uma síntese bem mais verde do que era feito antigamente com a do poliestireno. Não, a gente não chegou a passar. Então, isso que eu ia... É mais uma sugestão, né? Já que como você está lá no IF agora, eu não estou mais, não posso mais gritar lá pela Química Verde junto com a Kelly. Era mais uma sugestão mesmo, para que isso fosse divulgado, né? Acho que seria um sonho, assim, se todos os roteiros dos laboratórios lá tivessem uma estrelinha dessa, seria ótimo se a gente conseguisse implementar mesmo em todos os roteiros, sabe? Para as pessoas verem, caramba, a gente fazia assim antes e hoje em dia a gente faz dessa forma e a gente agride muito menos o ambiente e isso não afeta o nosso aprendizado em orgânica, em todas as disciplinas, né? Então fica como uma sugestão para você divulgar isso, né? Essa parte que você fez das métricas, para quem está fazendo essas práticas, que isso seja, né, colocado nos roteiros, ou que realmente seja no boca a boca, falar mesmo, divulgar bastante isso. O meu TCC, né, eu me formei lá no IFRJ, eu fiz esse biodiesel, eu achei muito linda a estrela, dá vontade de voltar a enfiar a estrela lá no meu TCC, porque é um prazer imenso saber que você fez uma síntese tão verde assim, né? A estrela fica muito verdinha, fica linda. Então, parabéns pelo seu trabalho e aproveita muito essa voz que você está tendo lá de Química Verde, leva mesmo para os roteiros, leva para os outros professores e desperta nos seus amigos assim essa vontade de mudar mais e mais práticas, tá bom? Obrigada pela sugestão. Obrigada a você. Obrigada pelos comentários das professoras. Eu vou abrir aqui para as perguntas dos participantes. Fiquem à vontade para escrever as dúvidas no chat ou abrir o microfone. Tem alguma dúvida? Nesse momento, eu vou encerrar a sessão de perguntas. Eu gostaria de agradecer a participação das avaliadoras Edna Cunha e Suelen Stutz e de todos os inscritos no evento. Isabela, muito obrigada pelo conteúdo compartilhado, foi muito interessante. E agora teremos 2 horas de intervalo e retornaremos às 2 horas com a oficina A Inserção da Química Verde e uma abordagem CTS através da prática de controvérsia controlada. Até mais tarde.